Olá, gente. Estamos aqui de volta. Sou o Marcos e estamos aqui com a doutora Tamires Moraes. Doutora Tamires é diretora de Compliance Empresarial e Operações da Afonso Correia Advogados Associados, nossa grande parceira, já a quarta live que nós temos o prazer de contar com a participação dela. E hoje ela fez um roteiro para a gente, dizendo dos 6 passos fundamentais, mas efetivos e eficazes para a implantação da LGPD nas clínicas médicas e odontológicas. Bom dia, minha parceira. Muito bom Tudo ter você bom? contigo aqui conosco mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar um overview aqui pra galera que não estava aqui na semana passada, porque a gente parou no quarto ponto, né? No quarto passo que a gente tem. É o seguinte, a gente, na primeira live a gente conversou sobre os impactos da LGPD, a gente trouxe aqui meio que uma ideia geral e ampla sobre a LGPD, né? E aí, na segunda live eu já trouxe uma ideia pra gente sobre 6 passos para você conseguir implementar a LGPD, né? Deixar a sua clínica em conformidade com a LGPD. E a gente foi destrinchando esses passos. Então, na penúltima live, a gente destrinchou todos eles mesmos, mas assim, de uma forma mais prática, né? Para sua rotina e tudo mais. Na última live, a gente apresentou cada um deles de uma forma um pouco diferente, mas ainda assim, se você já tinha entendido, se você não entendeu. E aí, na última live, a gente acabou falando dos 4 primeiros itens, quais que são, né? Esses 6 passos que a gente está falando aqui são passos da gestão de riscos do seu negócio, da sua clínica. Então, a gente falou sobre a identificação de riscos, sobre a análise e avaliação dos riscos, sobre o plano de ação, e a gente parou no monitoramento e controle. A gente chegou a dar uma introdução, né, do monitoramento e controle, mas a gente teve que parar ele ali. Então, a gente optou por voltar dele hoje para a gente dar uma sequência. Então, vamos lá. Depois que você já identificou os riscos, que você analisou, que você já criou o seu plano e que você sabe o caminho que você tem que seguir, não adianta a gente ficar só naquilo. Por quê? Porque as coisas mudam, a legislação muda, o tempo muda, a tecnologia muda, então tudo vai ficar diferente. Ah, não, olha, mas vai levar, sei lá, tantos anos para as coisas mudarem. Olha só, na minha área mesmo, a gente imaginava que a tecnologia só ia chegar de verdade na minha área daqui uns 10, 15 anos. A pandemia antecipou isso. Infelizmente, a pandemia acabou antecipando isso, né? É a infelicidade da pandemia, mas para o mundo jurídico foi maravilhoso, porque antecipou. A gente não tinha tecnologia, era tudo muito antigo. Muito papel, né? Os processos papel, todos. uma coisa horrorosa. Então, assim, em 2 anos a gente teve uma alteração absurda que a gente não conseguiu ter em 5 anos desde que o processo judicial eletrônico foi implantado aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, você tem que pensar o seguinte, não adianta você ter feito a identificação dos riscos, a análise desses riscos que você identificou, criado o seu plano de ação, se você não entender como que ele vai funcionar na prática, se você não for monitorando o andamento dele. Então, você precisa sim, porque pode ser que você tenha atualizações em 1 ano, 2 anos, mas pode ser que em 6 meses você já identifique uma necessidade diferente e que você precisa adaptar o seu plano de conformidade com a LGPD. E lembrando, quando a gente falou dos 3 primeiros passos, e o que é muito importante nessa parte do monitoramento e controle, você, clínica, né, odontológica, você não tem que responder só a LGPD, você tem inúmeras legislações específicas, né, Marcos? Perfeito. A gente, por exemplo, aqui, ó, aplicativo.net, temos a LGPD, temos o Marco Civil, a gente tem inúmeras legislações específicas para uma empresa de tecnologia. Aqui no escritório, a gente tem inúmeras legislações específicas, não só Conselho de Ética, OAB, é uma loucura. Então, cada área tem a sua específica. Então, vocês também têm a legislação específica de vocês têm a normativa do conselho responsável, né, pela categoria, pela função de vocês. Então, o monitoramento e o controle desse projeto de conformidade com a LGPD, eles vão te ajudar, inclusive, a identificar
alguma atualização, algum tipo de inovação referente a qualquer dessas legislações ou dessas situações que você precisa estar em conformidade. Porque lá em cima, quando a gente falou dos 3 passos, né, quando a gente veio descendo aqui, quando a gente identifica os riscos, a gente inclusive não só identifica a entrada e a saída dos dados e tudo mais, mas a gente identifica a necessidade disso de acordo com aquilo que a gente desenvolve da nossa atividade. Poxa, se você precisa guardar o prontuário por X período, qual que é a segurança que você está dando para esse prontuário que você está guardando? Como que você está fazendo? Então você vai identificar diversas necessidades da sua clínica. Então, nessa parte do monitoramento e controle, você vai realmente implantar o seu plano de ação e vai olhar para ver se ele realmente funciona, que no papel é uma coisa. Claro, o papel aceita tudo, né? A gente põe no papel aceita tudo. A gente põe no papel e fala assim, nossa, vai funcionar, vai ser perfeito isso daqui. Aí chega ali na frente e você fala, gente, isso aqui não tá funcional, isso aqui tá me atrasando. Isso daqui tá atrasando o meu andamento aqui do dia e tudo mais. Eu preciso otimizar esses procedimentos aqui dentro do meu processo. Não, eu preciso melhorar isso aqui, porque isso aqui tá pouco. Eu não tô conseguindo com essa mínima necessidade que eu criei aqui, eu não vou conseguir atender essa exigência aqui do CRO. Não vai dar certo, eu não vou conseguir cumprir isso, essa legislação ou essa determinação. Então, nessa parte do monitoramento e controle, é essencial para você olhar na prática como que as coisas vão funcionar e se realmente elas estão atendendo à necessidade do seu dia a dia, dos seus procedimentos, se não estão te atrasando ou se você não está deixando nada para trás. Então, essa parte do monitoramento e controle, você vai percebendo, né? Cada uma delas, você entra e fala assim, meu Deus, essa daqui é a mais importante. Meu Deus, essa é a mais importante. Quando, na verdade, elas são realmente complementares e uma não funciona sem a outra. É o conjunto da obra, né? É o conjunto. Não adianta você tá com tudo bonitinho, com tudo arrumadinho no papel, se você não implementar isso, se você não fazer isso funcionar e sair do papel. Não adianta você identificar os riscos se você não vê aonde que você pode mitigar eles, ou o que você pode alterar daquilo que você faz no seu dia a dia. Então, assim, uma coisa realmente é complementar da outra. Então, a gente fazendo esse monitoramento e controle, identificando no nosso dia a dia como que as coisas estão funcionando, olha, deu certo, esse daqui eu vou precisar ficar de olho nesse tipo de documento, ou nesse tipo de termo de aceite, eu preciso ficar mais esperto, isso daqui eu sei que o CRO cobra, isso daqui eu sei que tal legislação específica da saúde determina, isso daqui eu sei que a LGPD me cobre. Então, você fazendo isso, o que você vai entender através desse dia a dia, né, da implementação do seu plano de ação e olhando para ele sendo aplicado. Você vai entender que nada disso vai funcionar se você não entrar para o 5º passo, que é a comunicação e o engajamento. Se você não tiver uma comunicação direcionada e efetiva com a sua equipe, com o seu colaborador, com os outros dentistas, com a sua contabilidade, com a empresa que te atende com o software que você usa, se você não tiver essa comunicação e esse engajamento com tudo aquilo que faz o seu negócio girar, também não vai ter adiantado nada. Porque pensa comigo. Porque no fim do dia são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Exatamente. Tem como não ser dessa forma. Não tem como não ser. Veja o nosso próprio exemplo aqui, né? Do controle odonto. Você identificou os seus riscos. Você fez a análise daquilo que você poderia tirar, melhorar, colocar e tudo mais. Você montou seu plano de ação baseado naquilo. Você implementou ele e está funcionando bem. Você está olhando para tudo e você acha que está ótimo. Você já ajustou o que precisava. Só que aí você vai contratar um software para poder te ajudar com isso. E esse software que você contratou, ele não está em conformidade com a LGPD. Ou ele é um software que não atende às suas necessidades enquanto dentista. Ele é um software financeiro, ele é um software de cadastro de cliente, pura e simplesmente. Aí, ele permite que você coloque documentos lá dentro dele. E você coloca o prontuário do seu paciente.
Se esse software, ele não atende às necessidades específicas do seu negócio, você já perdeu ali a mão, você já não vai conseguir atender tudo que você precisa, porque você não teve essa comunicação, você não teve essa clareza ao contratar o serviço que você precisa. Se a sua contabilidade, ela não tem uma especificidade de saber o que a sua área exige, quais benefícios que a contabilidade pode te ajudar e pode te trazer para você e tudo mais, se você não comunicar isso para a contabilidade, não tiver em constante tratativa ali, o que vai adiantar? Sem dúvida. Não vai adiantar de nada, porque tudo aquilo que você está fazendo, uma hora vão bater na sua porta e vão falar assim, olha, escuta, teve uma exposição, não vamos nem falar de vazamento, tá? Teve uma exposição de dados, uma coisa assim que a gente está disponível por causa da internet. Aconteceu alguma coisa, entrou um vírus no seu computador aí, enfim, sei lá. Aconteceu alguma eventualidade aí e houve uma exposição de dados. Aí você vai falar assim, não, mas, meu Deus, tinha prontuário, tinha um monte de coisa dos meus pacientes lá. Eu vou conversar com o software. Aí você liga pro software, é um software só de cadastramento de clientes, de relacionar documentos, de financeiro. Qual que é o retorno que eles vão te dar? A segurança, né? Conseguir te ajudar? Qual segurança que você vai ter? Então eles vão olhar para você e fazer assim, olha, não aconteceu nada aqui, né? A gente consegue te apresentar, vamos pensar numa situação maravilhosa, tá? Que a empresa de software consegue mostrar que não, que o problema não foi lá com eles e tudo mais, mas a empresa de software não vai conseguir ajudar o dentista naquela demanda, não vai conseguir falar assim para ele, não, olha, se aconteceu esse tipo de exposição, vamos fazer o seguinte, você está em conformidade com a LGPD? Foi aí que aconteceu, beleza, mas a gente consegue te orientar de alguma forma, o que a gente consegue te passar de orientação é isso, isso e isso, procure um profissional, a gente tem esse tipo de documentação que pode te ajudar a mostrar que o software que você usa é um software adequado, que ele tem todas as medidas de segurança para mitigar os riscos e tudo mais, que a gente está em conformidade com a legislação pertinente, Marco Civil, LGPD, isso, aquilo. A gente tem ISO, Então, essa parte da comunicação e do engajamento, ela é muito ampla e ela não pode sair da sua mão. Não pode. A importância é fundamental, porque pode colocar todo o resto em risco, fazer as coisas não acontecerem. Todo o resto em risco. Por isso que esse processo que a gente criou com esses 6 procedimentos, a gente chama ele de gestão de riscos, porque em todos os momentos aqui a gente está lidando com a melhor cenário possível para a gente realmente mitigar os riscos, porque a gente sabe que eles existem. E é isso que a gente tem que ter consciência, de que os riscos estão aí, de que a gente não tem o que fazer. A gente precisa se documentar, a gente precisa se informar, a gente precisa buscar conhecimento para evitar que numa situação de risco que não está dentro da sua alçada, que não está na sua mão, que você não consegue resolver só, que você realmente esteja seguro para mostrar que o focinho de porco não é tomada, que você utilizou todos os mecanismos necessários, porque aí não é que você vai se isentar de algo que possa ter acontecido, não, você vai demonstrar que você não tem culpa, e a ideia é essa. Você evitar esses riscos é você mostrar que está muito além daquilo que você está fazendo. E aquilo que você está fazendo é muito mais do que a legislação te pede. Você está fazendo para atender não só aquela, mas todas que são cabíveis ao seu negócio. Então, essa parte da comunicação e do engajamento, ela é tão fundamental quanto todas as outras, tá? A gente precisa ficar bem atento nisso, conversar com os nossos fornecedores, equipe, para a gente entender aonde que pode ter um buraco, aonde que pode ter uma saída e a gente já ir estancando isso, tá? Perfeito. E é até bom, porque imagina só, você tem um fornecedor, puxa, você tem uma parceria super bem estabelecida com aquele fornecedor e você vai bater na porta dele e ele vai falar assim, puxa, eu não tenho isso, eu não estou em conformidade com a LGPD, eu nem sabia que eu precisava estar em conformidade e tudo mais. Você mesmo vai estar ajudando mais uma pessoa a estar em conformidade com a LGPD, que é uma lei que a gente fala o tempo inteiro, que em todas as nossas lives a gente fala. Lá em 2019 ou 2020, que a gente fez uma semana da LGPD aqui, eu e o Janderson, a doutora Eliane e a advogada dela, a doutora Maíra, a gente falou bastante sobre a LGPD, a gente sempre deixou
muito claro. O que a gente precisa ter na mente é que a LGPD, ela não é uma lei que vai trazer problema para você, que vai trazer dor de cabeça para você, porque eu tenho que me adequar, porque eu vou ter gasto, porque eu vou ter isso. Não. Se você olhar bem para a LGPD, você vai ver que os benefícios que ela traz para o seu negócio são infinitamente maiores do que qualquer dor de cabeça que você vai ter para ter que se adequar. Eu depois que fui me inteirar mais sobre a LGPD, na verdade, eu não vejo como a lei no sentido que a gente está acostumado a ver. Porque lei a gente vê como algo impositivo, se não fizer, ela envolve uma punição, né? Então, faça. A LGPD eu vi que é oportunidade. Porque ela está estruturada. Eu adoro essa palavra, você sempre fala isso, e é verdade, é uma oportunidade. De melhorar seus processos, sua segurança, enfim. Porque a gente não pode esquecer que estamos falando de dados, de informações, muitas delas sensíveis, dos outros. Se a gente usar um pouco da empatia e pensar no que nós queremos para nós, de como nossos dados sejam tratados, a gente vê que é uma excelente, realmente, oportunidade de elevar o padrão dessa gestão dos riscos de nossa empresa. No nosso caso específico, de nossas clínicas, né? Mas eu achei que essa palavra que você usou agora no final foi incrível, porque é empatia mesmo, sabe? Não é nenhuma questão de solidariedade. Não, eu não consigo me colocar no lugar. Não, a gente consegue, porque todos nós somos titulares de dados. Sim. Então, imagina você mesmo passar por uma situação, aquela situação maravilhosa que eu já dei de exemplo várias vezes e que ela é a melhor, porque todo mundo já passou por essa situação. Você ir na farmácia e eles te darem um desconto pela sua foto, pelo seu CPF, pelo seu RG, por uma indicação. Gente, as farmácias, elas são assim, as pioneiras nisso. Elas são as pioneiras. Você chega na farmácia, é aquela você fala, você tem a carteirinha do seu plano de saúde? Você já tem cadastro? Não, é só o CPF. Não, é só eu tirar uma foto. Pelo amor de Deus, por que a farmácia quer isso? É óbvio que se a gente parar pra pensar um pouquinho, a gente vai entender, né? A gente vai perceber. É que na hora a gente é tão acostumado com desconto, eu quero parcelamento, a gente é tão acostumado com temos um benefício, então beleza, te dou qualquer coisa, que a gente não percebe o quanto que os nossos dados são valiosos, os nossos dados são traz dinheiro. Disso, né? Com os nossos fornecedores, por exemplo, nós somos titulares também. Então, assim, tudo na nossa vida faz com que você, por exemplo, que é dentista, que tem a sua clínica, você, ao mesmo tempo que você é controlador dos dados, porque você vai decidir o que você vai fazer com eles e o motivo de você estar captando eles, ali do outro lado você é o titular. Então, a gente tendo essa empatia e realmente entendendo que a gente pode estar atuando como controlador agora, mas a gente também é titular, a gente não deixa de ser titular, a gente consegue se aprofundar um pouco mais. E a gente consegue, nessa visão de cliente extremo, de paciente extremo, inclusive achar essas oportunidades. Porque olha só, o sexto e último passo nosso, qual que é? É a cultura dessa gestão de riscos. É a gente fazer, todo mundo que trabalha com a gente, toda a nossa equipe, todos os nossos fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, inclusive os nossos pacientes das clínicas odontológicas, entenderem a necessidade de você cuidar dos dados. Então, assim, a gente tem essa cultura de cuidar dos dados, e isso, assim, a gente está falando dentro dos nossos 6 passos aqui do processo de gestão de riscos e os nossos procedimentos, mas a cultura de proteção de dados, ela tem que estar no nosso dia a dia. Como que eu tenho acesso aos meus dados? Se você já chegar para o seu paciente com esse diferencial, falando assim, olha, eu estou captando seus dados porque aqui a gente está em conformidade com a lei de proteção de dados, o seu prontuário a gente guarda ele assim, assim, assado, os seus dados a gente reserva assim, a gente te pede esses dados por esse motivo. Você não vai precisar ficar falando para todos os pacientes isso, é óbvio, mas numa situação ou outra, você ter isso já como uma cultura, como enraizado dentro da sua clínica, imagina só a sua recepcionista ou o seu auxiliar sendo questionado de alguma coisa simples, tipo, nossa, por que precisa guardar esse dado meu, esse raio-x meu, por que precisa disso? A própria equipe vai estar dentro, já vai estar inserida dentro dessa realidade da importância e da necessidade da proteção dos dados.
Então, imagina só, o seu auxiliar vai falar assim, olha, a gente precisa guardar o seu raio-x por X período de tempo aproximado, justamente porque o CRO determina isso pra gente, que a gente tenha salvo isso junto com o seu prontuário, porque existem outras legislações que a gente também responde, tipo a Lei Geral de Proteção de Dados. O seu raio-x, ele é um dado seu. Então, a gente precisa ter ele guardado aqui, porque ele pode mostrar pra gente algo que a gente pode te oferecer de serviço, alguma campanha que a gente possa fazer, uma necessidade que você tenha e tudo mais. Então, a gente precisa guardar por esse motivo. É perfeito, porque com essa conduta, vamos dizer assim, você pode gerar diferencial para sua clínica. Sim. Você agrega valor, fala, nossa, olha só, como eles estão preocupados comigo como paciente, com as minhas informações. Eles seguem efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, olha o quanto isso me deixa confortável como paciente. A clínica que souber explorar isso, e explorar no bom sentido, que adote uma conduta dessa, agrega muito valor ao serviço que está prestando. Agrega demais. Eu lembro que quando a gente implementou a LGPD, aí no aplicativo.net, que foi logo depois, né, que a lei entrou em vigor, na verdade, ela ainda está, ela tinha sido promulgada, e a gente implementou o nosso projeto antes mesmo dela entrar em vigor. Eu lembro que já tinham clientes que ligavam na aplicativo.net questionando se nós estávamos em conformidade com a LGPD. A lei não tinha nem entrado em vigor, e nós já tínhamos esse tipo de questionamento. Tem uma outra empresa que eu atendo que também passou por esses questionamentos. Então, assim, às vezes você fala, não, o meu negócio não vão questionar isso. Não, questionam. Hoje em dia, essas determinações de compliance, anticorrupção, políticas internas da empresa, LGPD, elas são vistas como itens necessários para algumas empresas para que você possa fechar um negócio. Então, a sua clínica odontológica, estando em conformidade com isso, imagina você olhar para o seu paciente ainda, ao invés de você só falar assim, não, é porque o CRO determina, né, e tudo mais. Você falar assim, não, então, o CRO determina, outras legislações determinam, tudo para proteger os seus dados, para cuidar, porque isso daqui é um dado seu, né, e isso aqui é valioso. Então, justamente em função disso, existem legislações que a gente tem que estar de acordo para proteger os seus dados, que a gente está cuidando, a sua saúde e tudo mais. Olha isso, gente, que diferencial. Como muda? O paciente não vai Aquela sentir. Questão de forma e conteúdo, né? O conteúdo é o mesmo, mas a forma de abordar, a conduta, como eu falei, a abordagem que é dada para o mesmo assunto, muda completamente o contexto. Muda completamente. E faz, eu pelo menos, eu me sentiria muito confortável, muito segura, se eu tivesse um retorno desse. E você não vai precisar entender a lei. Nossa, Tamires, eu vou ter que saber sobre a LGPD? Não. Você vai ter que saber qual que é a sua obrigação dentro da LGPD. Qual que é? Proteger os dados que você está captando. É isso. A finalidade para a qual você está usando eles e o que você está fazendo para proteger. E você dando isso de segurança para o seu paciente, você vai fazer com que ele sinta ainda mais segurança, confiança, de continuar o tratamento com você, de te indicar. É isso que a gente precisa criar esses vínculos, sabe? E através de todos esses procedimentos dentro do nosso processo de gestão de risco, é exatamente isso que você vai ter. Você aplicando isso no seu dia a dia, você vai ver os inúmeros benefícios que a LGPD pode te trazer. Entre eles, que a gente já falou aqui, que a gente vem falando faz tempo, é óbvio que tem o cumprimento das obrigações legais, né? Então, a gente finalizamos aqui os 6 passos e vamos falar, então, o que você vai ter de benefício? Tamires, olha, adorei o material, muito bacana, vou tentar fazer aqui, mas você tá falando, que o meu paciente vai se sentir seguro e tudo mais, mas eu sinto que eu já estou muito bem estabelecido no mercado. O que mais de benefício que eu posso ter? E aí, Marcos, o que mais de benefício que a gente pode ter? Vamos pensar assim, do básico, tá? Tá. Você vai ter conformidade com as suas obrigações legais. No mínimo é isso. No mínimo. Então vamos pensar que uma autoridade competente para fazer algum tipo de auditoria, algum tipo de fiscalização na sua clínica, bata na sua porta.
a gente sabe que acontece, a gente sabe que esse tipo de fiscalização e de auditoria, a maior parte das vezes é surpresa, ninguém liga avisando que vai. Exatamente. Ou se liga, já liga diretamente da porta do seu estabelecimento falando que tá aí. A OAB faz isso aqui com a gente, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai fazer isso com todo mundo, não só com quem... mais dia, menos dia, vão chegar na sua porta. Vão chegar na sua porta. Alguma fiscalização da sua própria área de atuação vão chegar na sua porta. E você vai conseguir comprovar através de documentos, através da sua rotina, através dos procedimentos que você aplicou dentro da sua clínica, que você realmente está em conformidade, que você atende aquela necessidade. Imagina só, eles vão baixar aí, uma fiscalização da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sua clínica é uma clínica grande, mas ela é uma clínica grande pensando que você está numa cidade pequena. Então, tem nome, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Por qualquer motivo que seja, a ANPD resolve baixar aí, para dar uma verificada na sua clínica e entender como que funcionam as coisas. Porque a ANPD, ela vai vistoriar todo mundo. Ela vai vistoriar a sua clínica, ela vai vistoriar a empresa de tecnologia, ela vai fiscalizar o escritório de advocacia, a padaria, todo mundo. Então, a LGPD, diferente do Marco Civil da Internet, que é aplicável para as empresas de tecnologia e quem trabalha online, a LGPD ela não fala só do online, ela está falando do offline. Sim. Então, o que você tiver de cópia de documento que você não digitalizou, o que você tiver de prontuário impresso que não está no seu computador, isso tudo é dado. Então, eles chegaram aí. Vamos pensar nessa situação aqui hipotética. Aí eles vão falar assim, então, a gente veio aqui para ver se você está, né, em conformidade com a LGPD e quais são os mecanismos que sua clínica usa, como que funcionam, né, os procedimentos aqui dentro. Você tem, né, um trabalho assim com gestão de riscos, como que você faz? O que você vai falar se você não tiver em conformidade? Ah, não, eu tenho um software. Ah, mas como que você então pega o consentimento do seu paciente para poder captar os dados dele e colocar no software? Mas por que você está pegando esses dados? Então, assim, se não é pela empatia de que os seus dados também estão aí rolando por todo lado, então você tem que ter pelo menos a segurança de que você não vai ser multado, de que você não vai perder dinheiro por conta de você não estar adequado. E a imagem? Porque tem gente que funciona assim. Como já você falou. Era o que eu ia dar continuidade, porque, olha só, se você estiver cumprindo, beleza. Se você tiver uma coisinha que você precisa se adequar, beleza. Agora, e se você não estiver cumprindo? O que vale pra você? É a sua reputação. Exato. É o que todo mundo te conhece, é o trabalho de anos e anos que você faz, é o trabalho que você levou anos para colocar tijolo em cima de tijolo e fazer com que você se fortalecesse no mercado, com que a sua reputação fosse realmente conhecida, com que todo mundo soubesse quem é você como dentista, quem é a clínica tal, que indicasse, que soubesse que é a melhor. Então, não vai adiantar de nada. Então, se não for porque você entende que realmente você vai ter diversos benefícios, vai conseguir abrir novas frentes e tudo mais, então pensa no risco que você corre em relação à sua reputação. Porque se você tiver uma multa dinheiro paga. Ai, nossa, mas a multa é de até 50 milhões. Esse é o teto. O que é 50 milhões para Vivo, por exemplo? Uhum. Se a Vivo for multada, é indiferente. Agora, para você, os 50 milhões ele é o teto. A multa ela vai ser de 2% do faturamento da empresa. Então, e assim, não existe uma especificidade do faturamento, tá? Então, eles vão analisar o período para dar essa multa de 2%. Mas dinheiro paga. Ai, mas dinheiro paga. Agora, e a sua reputação? Dinheiro paga? Banco vai te emprestar dinheiro para pagar a sua reputação? Não vai. Não, geralmente, a notícia ruim, ela corre, né? Até eu brinco, meu pai falava isso. Para falar bem de você, procurando bem, você acha uma. Para falar mal, 10 é fácil. São fáceis de você achar. Então, isso vai tomando uma proporção. E, além do que, com todas as mídias envolvidas, né? Internet, redes sociais e tudo mais, essas questões de reputação, elas, principalmente porque isso é ser humano, né?
Para elogiar a gente tem restrição, mas para falar mal um negócio muito fácil, né? Muitas vezes sem saber se aquilo é um fato real. Ah, mas falaram, porque falaram isso toma uma proporção, uma velocidade de disseminação que pode ser catastrófica, não tem mais reversão, né? Exatamente. Então, assim, a gente fala assim, ai, nossa, a Vivo foi multada, o Facebook foi multado e não aconteceu nada. Não mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não consegue comparar empresas desse porte com o nosso negócio. Por mais que a gente tenha uma clínica, ou um escritório, ou uma empresa de tecnologia que atende o Brasil inteiro, ou que está super falando, a gente não consegue se comparar com isso. Então, sim, uma situação dessa que atinge a sua reputação, ela pode acabar com o seu negócio, pode fechar suas portas. Então, é muito importante você pensar nisso. Então, além de todos os benefícios que você pode ter, você tem que pensar, inclusive, na parte negativa, que seria diretamente a sua reputação. E, insisto, não vamos falar de dinheiro, vamos falar da reputação, porque dinheiro, a gente dá um jeito, a gente trabalha, a gente pega empréstimo, Agora, a reputação não, nada paga isso que você levou anos para construir, para solidificar no mercado. E se você estiver atento a tudo isso, o que você vai ganhar no mercado? Além da confiança do seu paciente, além da estabilidade, inclusive crescimento da sua reputação, você vai aumentar sua competitividade no mercado. Claro. Então, se você tem um concorrente direto, ai, nossa, eu tenho um dentista que ele é tão capacitado quanto eu, ele tem as mesmas especializações que eu, a clínica dele é muito parecida com a minha e tudo mais, ele é o meu concorrente direto, mas ele não está adequado à LGPD. Ou ele tá e não tem um software que atenda ele com uma capacidade como controle odonto, ele não tem essa rede de apoio dos fornecedores e dos parceiros, prestadores de serviço, junto com ele. O que você vai ter de diferencial além de tudo isso? Aumento da competitividade. Você vai sair na frente desse concorrente seu. Ai, Tamires, agora você tá falando então de corrida pelo reconhecimento. A gente sabe que o mercado é assim. Mas é assim, exato. É assim, eu tenho os meus concorrentes. Bem, em relação aos seus concorrentes, que são tecnicamente equilibrados, o que muda, o que diferencia? É a forma que nós atuamos, né? Não só na especialidade, mas no contexto geral, atendimento, enfim. Ou pro mal, de você se ferrar com uma atuação. E a tua reputação é pro vinagre. O que a gente estava falando que ficou na semana passada, um spoiler que a gente não conseguiu passar. Desde o final do ano passado, tem uma discussão muito forte em cima dessa contratação para uma consultoria, treinamento de um projeto de adequação à LGPD. E quem que está discutindo isso? O direito tributário. Por que o direito tributário... Ah, Tamires, você é tributarista? Não sou. Mas o direito tributário, ele está discutindo bastante isso, contabilidade, tem muito escritório de contabilidade que já está por dentro do assunto. Por quê? Porque a adequação da LGPD, ela não é simplesmente, é uma lei que veio, eu tenho que me adequar, será que eu tenho? Não existem dúvidas, a LGPD ela é necessária para qualquer negócio hoje em dia aqui no Brasil. Ela se adequa e ela se adapta a qualquer negócio, da oficina mecânica, a padaria, a academia, a empresa de tecnologia, o consultório odontológico, ela se adequa a tudo. Sendo adequada e adaptada a todo tipo de negócio e uma legislação de cunho obrigatório de ser cumprida, ela é entendida como despesa de insumo. Ela sendo entendida como despesa de insumo, existem inúmeras ações que já estão sendo discutidas nos tribunais e já está de forma pacificada nos tribunais que a LGPD, sim, os gastos com ela para você se adequar à lei podem gerar créditos de PIS e COFINS. Então, não é simplesmente todos os benefícios que você já vai ter para o seu negócio. Você consegue, inclusive, utilizar os gastos que você vai ter para a LGPD. Nossa, eu vou ter uma despesa altíssima. Tudo bem, você consegue comprovar através desses gastos, e aí é uma documentação específica que a contabilidade e o escritório de advocacia que atende ou que você buscar vai conseguir te ajudar. Você unindo essa documentação específica
que preenchendo os requisitos, você dá entrada com o pedido e você tem direito aos créditos em função de que o entendimento da adequação à LGPD trata-se de insumo, é necessidade para qualquer empresa, assim como a energia. Nossa, o exemplo que legal. está sendo dado nos tribunais é esse, que a LGPD ela se compara ao uso de energia. Não tem uma empresa hoje que pode trabalhar sem energia elétrica. Sim. Não tem. Não dá. Pelo menos uma luz ligada você precisa ter. Você tem que trabalhar com energia elétrica. Então, vai reverter em crédito de PIS e COFINS numa determinada situação. A adequação à LGPD ela é entendida como insumo, um item necessário para qualquer empresa. Então, você apresentando e cumprindo os requisitos necessários, você vai ter revertido o valor em crédito de PIS e COFINS.